plataforma, falamos sobre a Vale Cup. A gente precisa saber, a pedagogia é um negócio milionário, na sua visão? Pedagogia é um negócio milionário. Eu não vou ficar aqui criando concorrência para... A concorrência já foi, essa aqui já ganhou. Bom, vamos lá. Eu percebi... Então, vou contar um pouco da minha história. Né? Compreender. Eu percebi... na verdade, eu não comecei... O seu foco não era pedagogia antes? Não, eu queria ser empresário. Né? Eu queria empreender. Eu morava aqui no Gama, né? Nossa, longe daqui. Eu nasci no Gama, morei em Santa Maria, daqui do Distrito Federal, para quem conhece, quem não conhece, quem de Brasília coloca aí, né? Já comenta. Mas eu morei a minha família é muito pobre, né? Meus pais se separaram várias vezes e tal, então é uma história, aquela história, né? Que eu passei fome muitas vezes, até adulto eu passei fome, né? Mas eu sempre tive vontade, muita vontade de crescer na vida, de me tornar uma pessoa próspera, rica e tal, né? Não tem nada, os pais, tadinho, a gente e a oportunidade de poder ajudar. E o que eu queria mesmo era mudar, era assim, ó, poxa, meus pais não me deram esse conforto, aí eu dou os conforto para os meus filhos, né? Para minha família. Então, eu sempre pesquisei bastante, comecei a pesquisar sobre empreendedorismo e tal, essas coisas. E aí vem aquela questão. Eu comecei a montar empresas e comecei a dar errado. Não deu certo de primeira, até né? Dar certo, então o negócio... E é assim. E mesmo no negócio que você sabe que dá certo, ele tem aqueles baixos onde você tem que começar a enxergar, né? Por exemplo, quando eu comecei trabalhando com pedagogia, por exemplo, na área de pedagogia, não tinha quase ninguém fazendo. E eu achei uma área legal, que eu entendia, não por eu ser pedagogo, mas por eu já ter trabalhado com público infantil, né? Contação de histórias, essas coisas, né? E também tem uma grande parte disso também na Lívia Alencar, que também, na época, me ajudou a fundar a empresa. E a gente fazia um curso dela, de contação de histórias, né? E aí, nessa época que eu comecei, eu já estava tentando fazer um monte de coisa. E aí tem uma coisa, uma pausa nisso aí, que é a pausa do nome, né? Não, esse nome aqui é ValeFlix, que é o que a gente está fazendo, nosso patrocinador oficial, então, ValeFlix. Então, peraí, dá uma quebra, você que está assistindo. Escreve aqui nos comentários. O que você acha que significa Vale Cup? Então, o que é? Eu vou contar o que eu achava. Quando eu entrei na empresa, Vale Cup, eu já conhecia. Então, quando eu fui contratada, eu falei, meu Deus, eu vou trabalhar na empresa que eu tenho um curso. Foi assim, realmente abriu a mente. Eu achava que era Vale Cup, Vale Cursos Pedagógicos. Aí eu descobri, não foi logo que eu entrei não, foi um dia desses, um tempão na empresa que eu descobri que não é isso. Você sabe, Nathalie, o que é? Não. Oh. Você não sabe ou você tá fingindo que não sabe? Só que tá gravando. Não, você é real, a Nanda não compartilha certas coisas. É sério? Não, é bom pra ser mistério, né? Tem que saber o que é. Eu tô 3 meses de empresa, calma. Então 3 meses tá na hora, né? Tá na hora. Você tá pronta pra descobrir o que é Vale Cup? Me surpreendam. Bom, é o seguinte, Vale Cup quer dizer... todo mundo fala, vale... Cursos válidos para professores, alguma coisa assim, né? Que é o que eu sempre explico para quem pergunta o nome. Mas eu nunca digo de onde ele veio. Que encaixou bem, se não for. Encaixou bem porque aí a história é a seguinte. O nome era Vale Cup porque era Vale Cupom. Cupom de descontos. Eu tinha feito uma empresa de cupom de descontos naquele tentativa, né? E deu errado, empresas. Quebrei total. Mas eu tinha o nome da empresa e eu tinha a empresa aberta. E aí começou a dar certo a questão da contação de histórias. E aí eu tive uma ideia de falar assim, vamos sair um pouco mais só de contação de histórias e vamos começar a pegar a parte da pedagogia. Só que na época eu não tinha muito dinheiro. Quer dizer, não tinha dinheiro, né? Você aproveitou, não? Tinha dinheiro. Aí eu falei pro meu sócio, né? Eu falei, tá, a gente pode mudar. Ele falou, é tanto pra mudar. Eu falei, não dá pra mudar, vamos deixar do jeito que tá.
E eu nem pensei assim, e aí se perguntaram depois? Eu não pensei, é porque não tinha dinheiro, não dava pra... Então... Só deixei Vale Cup. Depois, eu acho que 1 ano depois eu vim pensar, tá, e aí? Que eu vou explicar para quem perguntar, né? Será que não tinha dinheiro, gente? Aí ficou mais E não é tão caro, eu acho que era R$1.000 para uma coisa assim, para trocar de nome. Eu não tinha dinheiro. Mas deu certo, e até mesmo por ser um nome diferente, né? Sim, se você pesquisa, vai aparecer aí surge ValeFlix, o ValeCash. ValeCash. E, né, tudo vale alguma coisa. Vale, e vale cupom. Vale cupom, mas Vale Cupom não é mais. A gente... quem sabe a gente não faça um Vale Cupom para os professores diretamente. Eu acho que eles vão adorar. Ainda mais agora vindo plataforma nova. Vai ser legal. Cara, nós estamos preparando um negócio muito bacana mesmo. Nossa, assim, nós estamos muito animados com o que vai acontecer daqui para frente. Principalmente pensando em mudar o rumo da história e fazer coisas diferentes. Né? Então, a minha história é essa. Comecei bem pequeno, bem, né, pobre, muito assim de periferia mesmo, pais separados e um monte de coisa. Passei fome adulto, assim. Cadê a música de coisa? Edição, põe uma chuva aqui. Então, eu realmente eu vivi essa vida, né? E até é importante as pessoas saberem que, na verdade, manteve, né? Porque quando você começa a trabalhar e cai, tipo, nossa, não deu certo. É muito difícil você continuar lutando, buscando, acreditar que vai dar certo em algum momento. Eu acho assim, eu não entendo. A gente tem conversado bastante a realidade do professor, né? A gente vai falar ainda mais sobre... Essa é uma pergunta que eu faço. Tem a questão do professor empreendedor, aquele professor que gosta de fazer coisas, de ter o seu negócio próprio, de tal, essas coisas, que é o nosso público principal aqui, pensar assim, cara, ou mulher, né? Porque a maioria é mulher. Gente, não desiste, né? Não desiste. Porque tem as probabilidades de erro, de um monte de coisa que vai dar errado e tal, essas coisas. E uma hora você vai acertar, né? Uma hora você vai acertar. Nós estamos fazendo, assim, coisas que eu nunca imaginei. Ó, pra você ter uma ideia, eu vim descobrir agora o que é as minhas coisas da vida, sabe? Assim, o que chamado. Meu chamado, sabe? Dentro da Vale Cup. Mas não só dentro da Vale Cup, que eu tenho outras empresas também, mas o formato eu descobri dentro da Vale Cup, sabe? Eu descobri o que eu gosto de verdade de fazer. Não sabe? Bom, uma hora eu compartilho mais. É uma coisa gostosa. Por exemplo, esse negócio aqui da gente estar gravando e tal. Eu trabalhei em televisão, né? Eu gostava dessas coisas de câmeras e tal. Eu tenho história. Eu tô falando, já fazer mais uma coletânea aqui. Eu tenho história. Mas, então, eu morei sozinho desde os 13 anos de idade. 13 anos. Oh, meu Deus, uma criança. 13 anos. Morava em Manaus. Eu saí daqui de Brasília para Manaus, para Mato Grosso. E todos os lugares não conhecia ninguém. E passava fome, um monte de coisa. E aí, os outros olhavam para mim, tipo, me menosprezando. Eu falava assim, eu vou ser rico, cara. Não sabe nada. E eu realmente... Eu tinha essa visão de que... uma coisa que faz sentido, tem uma ligação com a questão escola, a questão não só a escola, mas a questão aprendizado, é que eu percebi que aprender, independente de você estar numa faculdade ou só na escola, mas aprender por um motivo é melhor do que qualquer coisa. Você saber assim, por exemplo, eu preciso descobrir como fazer tal coisa. Isso é legal, uma dica para os professores. Né? Eu não sou engraçado, eu não sou... Beleza, então vai lá no YouTube, no Google, que agora nós temos tudo isso aí, e pesquisa lá. Como fazer coisas engraçadas, como ser melhor, ser um professor melhor, como ser... E a minha área é empreendedorismo, essas coisas, eu sempre comecei a pesquisar, eu comecei a aprender desse jeito. Autodidata? Não. Eu aprendi fazendo, mas aprendi muito com as pessoas no próprio canal do YouTube. Então, tem muito conteúdo. Tem muito conteúdo. Vale Cup mesmo. O conteúdo é gratuito. A pessoa consegue ir lá buscar. E isso é engraçado, porque as pessoas falam assim, Ananda, você falaram aqui, né? A Ananda faz tudo. Porque eu sou muito nova, porém uma extensa experiência. Mas é porque eu sempre busquei. Então, eu não esperei ir para a faculdade. Sobre o autismo, que é uma das minhas pesquisas principais, é porque eu conhecia.
pessoas com autismo. Eu falei, como que funciona? É curiosidade, né? É curiosidade. Como é que eu posso fazer para melhorar? Que eu vi que tinha algumas coisas erradas. No balé. Como eu comecei? Eu comecei a ver blog, na época dos blogs, então eu via os passos, como que funcionava, eu treinava em casa até minha mãe me colocar no balé. Então tudo isso foi sendo motivado desde aquela curiosidade. Então é muito bacana, porque veio pandemia. Sim. Então muitos professores começaram a empreender. Então a pedagogia, ela vai além da sala de aula para vários setores. Tem professoras vendendo materiais, cursos, mentorias, então a gente consegue trazer o que gosta, que nem você descobriu agora, para fazer dinheiro. É importante, principalmente porque a gente não sabe quanto tempo tem aqui vivendo e tal, essas coisas. Nossa, né? já pesou a longa história. Mas... Obrigada. Eu tô empolgada aqui. Vamos aprender, a gente não sabe eu falei pra você, você começa a falar uma coisa séria, aí eu falo assim, poxa, eu acho legal, acho bacana. Mas eu me... Assim, tudo que eu falo, eu levo para um lado assim, onde porque eu gosto de aprender... de um jeito mais diferente, né? Eu, por exemplo, aprendo muito com filmes, aprendo muito com essas coisas porque eu gosto de entreter mais, né? Desculpa ter acabado com a tua história. Não, eu tava aqui, né? Minha mente tava assim, vamos todos lutar, não, a gente vai morrer. Tem gente chorando lá fora, aí eu chego e puf, não. Você falou sobre... Uma das maiores plataformas de pedagogia do Brasil, agora com uma super novidade. Uma plataforma com todos os cursos em um só lugar. Na ValeFlix, você poderá assistir a todos os cursos de pedagogia da ValeCup e ainda poderá adquirir o seu certificado de até 360 horas. Além dos cursos de pedagogia, incluímos para você também uma programação voltada para que possa se divertir, ao mesmo tempo que aprende. Todo mês tem um novo conteúdo, especialmente para você. Assine, aprenda e se divirta em nossa comunidade. ValeFlix, mais que uma plataforma, uma obra de arte.